Hey guys, aqui é o P, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Hoje a gente vai aqui dar um top 10 mortes. Top 10 mortes? Quem fala aí? Top 10 mortes por overdose do rock, tá bom? Não é sobre, qualquer pessoa do mundo, não. A gente vai escolher aqui os roqueiros, porque aqui tem muita gente do rock que não tem conhecimento disso, e a gente aqui tem um papel de repassar conhecimento, tá bom? Porque a gente vê, mano, aquelas frases tipo, meus ídolos morreram de overdose. Quem? Não sei. Vamos ver quem é que morreu de overdose. Só lembrando que a fonte que eu tô pegando essas informações é o site yplash.net. Na minha opinião, um dos melhores portais, sites referentes ao conteúdo do rock. Só que assim, cara, overdose, morreu por overdose. O que é uma overdose? Eu, sinceramente, há 3 minutos atrás eu não sabia o que era até pesquisar. Então, antes da gente falar sobre as mortes por overdose, vamos saber primeiro o que é uma overdose. A overdose é um conjunto de efeitos maléficos causados pelo consumo excessivo de drogas ou de medicamento, podendo ocorrer repentinamente ou de forma lenta, a partir do uso constante destas substâncias. Primeira pessoa do nosso incrível top 10 mortes é o Scott Weiland, para quem não o conhece. O Scott Weiland, para quem não conhece, ele é um cara que ele ficou famoso a partir dos anos 90 com a banda Stone Temple Pilots. Sim, mano, se você nunca ouviu essa banda, é da hora, já escutei, não sou fã, mas já escutei. E na década seguinte, o cara simplesmente entrou para a banda Velvet Revolver, com ninguém mais, ninguém menos do que Slash, Duff McKagan e Matt Sorum. Duff McKagan. Será que é assim que fala o nome do Duff mesmo? No dia 3 de dezembro de 2015, ele foi encontrado morto. O cara teve uma overdose de cocaína, anfetamina e álcool. O cara assim chegou no limite dele, tá ligado? De droga e morreu com 48 anos. E esse é o nosso top 10. Começou leve demais. Em nono lugar nós temos nada mais, nada menos do que ele, Bon Scott. Pra quem não sabe, o Bon Scott ele é o vocalista do AC/DC. O cara em 6 anos com a banda lançou 7 discos. E o cara simplesmente morreu logo após o lançamento de Highway to Hell. Foi o álbum que fez o AC/DC seu AC/DC. Em fevereiro de 1980, ele saiu para beber com os amigos. O amigo dele trouxe ele no carro, ele veio no banco de trás, o cara tava dormindo e o amigo dele simplesmente, foda-se, vou deixar ele aqui dormindo no carro. O amigo dele tentou acordar ele, não conseguiu, deixou ele dormindo no carro sozinho. Em 19 de fevereiro de 1980, já no dia seguinte, Bon Scott foi encontrado morto, praticamente congelado no carro. O atestado de óbito dele constatou que ele morreu de overdose e ele morreu sufocado com o próprio vômito. Isso é bem pesado. Tem gente que acredita que o que levou ele a morrer foi o asma que ele tinha junto com o frio de Londres, que era muito gelado. Porém, tudo indica que ele realmente morreu de overdose, mas até hoje é uma morte que envolve muito mistério. O próximo nome da lista é ninguém mais, ninguém menos do que Dee Raymond, sim, o fundador do Ramones. O cara era o baixista e fundador da banda, foi ele quem compôs boa parte das músicas da banda, e ele morreu em 2002 quando ele tinha 50 anos após uma overdose de heroína. Na nossa próxima posição temos alguém que eu particularmente, até eu senti essa morte dele, o cara morreu quando eu nem curtia rock. Estamos falando de Paul Gray, o baixista do Slipknot. Então como é que eu falo que eu senti a morte dele se eu nem gostava de rock? Quando foi em 2012 eu comecei a gostar de rock e me envolver nesse mundo. E a primeira turma de pessoas que eu conheci que eram realmente roqueiras, elas eram Maggots. Pra quem não sabe, Maggots são os fãs dos Slipknot. Os caras eram viciados no Slipknot. E assim, como eles eram fãs da banda, eles me falavam muito sobre o Paul Gray e dava pra ver o quanto eles ficavam tristes ao falar disso, porque era algo muito pesado, tipo isso 2 anos depois. O Paul Gray ele foi encontrado morto no dia 24 de maio de 2010. Ele teve uma overdose de morfina e um analgésico chamado fentanil, que é forte pra um caralho. A viúva do baixista disse que os membros do Slipknot não se importaram com a morte dele. Segundo ela, tinha um deles que estava jogando golfe em um local bem próximo e o cara simplesmente não se importou e disse que o problema era dela. Eu sinceramente nunca pesquisei a respeito, mas eu discordo um pouco disso, porque eu, enquanto um fã dos Slipknot também, eu sei o quanto a banda respeitava o Paul. A banda, durante anos, ela não usava um baixista no show, pelo menos não mostrava a pessoa, para respeitar o local do Paul, porque aquele espaço ali era basicamente dele, e a banda não queria abrir mão disso, mesmo com ele morto. Então, na minha opinião, durante anos, toda a banda respeitou bastante a morte dele. Na nossa próxima posição, nós temos o Hilo Slovak. Pra quem não sabe, o cara é o guitarrista fundador do Red Hot Chili Peppers, mas também
esses caras só morrem os fundadores da banda, né? Todos que eu falei aqui eram fundadores. Ele morreu por overdose de heroína em 25 de junho de 1988. Ele morreu no apartamento dele e foi encontrado 2 dias depois. Mano, imagine você morrer e ser encontrado, tipo, 2 dias depois, cara. Meu Deus. Pra vocês terem noção, um ano antes, ele e o vocalista, o Anthony, fizeram meio que um acordo de que eles iriam largar as drogas pra focar na banda. O Anthony conseguiu focar, mas o guitarrista não conseguiu. Ele entrou em abstinência e sucumbiu. E agora, na última posição, ninguém mais, ninguém menos do que Jimi Hendrix. Sim, o Jimi Hendrix morreu de overdose. Eu particularmente não conheço muito bem a história do Jimi Hendrix, sei da importância que ele tem pro rock. Muitos acham ele o maior nome do rock, o maior guitarrista da história do rock, e eu entendo que ele foi um cara revolucionário, mas eu particularmente não sou fã. O Jimi Hendrix, ele morreu no dia 18 de setembro de 1970. A causa da morte dele foi praticamente igual à do Bon Scott, ele morreu asfixiado pelo próprio vômito. Jimi Hendrix, ele consumiu uma dose quase 20 vezes maior do que a recomendada de um remédio para dormir. Um remédio para dormir em si já é forte, porque é um negocinho que vai te fazer dormir, sem você querer. Agora imagina tu tomar uma dose 20 vezes maior. Imagina que tu é pra tomar uma cápsula de um remédio pra dormir. O cara foi lá e tomou 21. Ele foi encontrado inconsciente pela namorada, foi levado pro hospital, mas morreu cerca de 2 horas depois. Bom, e esse foi o vídeo. Como vocês viram no começo, eu falei que seria um top 10, mas não dá pra fazer um top 10 porque o vídeo já tá ficando muito grande, tá ficando muito cansativo já. Então, se tu quer uma parte 2 com mais mortes por overdoses ou temas do tipo, porque a minha ideia agora de fazer vídeo pro canal é de fazer vídeos com temas que eu realmente tenha propriedade no assunto pra falar e não coisas apenas pra gerar engajamento. Se esse vídeo aqui pegar muitas visualizações, bem, se não, foda-se. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, inscreve nesse canal, comenta o vídeo. E é isso, valeu, falou, é nóis!